A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. A graça e a paz do nosso eterno Salvador Jesus Cristo, amém? Recebam dessa graça, desse amor, vocês que estão aqui no presencial, vocês que estão no online também, em nome de Jesus, recebam do poder, da presença do nosso Deus, amém? Vamos orar mais uma vez, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos a Tua presença, celebramos a vida, Senhor, com gratidão e com alegria no nosso coração. Senhor, nós declaramos, Senhor, que Te amamos, reconhecemos que o Senhor, Papai, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos ama, que cuida de nós, o nosso pastor, meu Pai. Nessa manhã, Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, por cada ministração nessa manhã, cada momento, cada toque da Tua presença, da Tua palavra, Espírito Santo. Nós reconhecemos o Teu agir nas nossas vidas e nós declaramos que nosso coração permanece sedento, permanece aberto para receber mais da Tua presença, mais da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, toca cada um de nós, aqueles que estão aqui no presencial, no online. Senhor, renova, fortalece, cura nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, toca essa família que sofre. Senhor, consola aqueles que choram. Senhor, abre um caminho que não existe ainda para aqueles que creem e confiam em Ti. Senhor, julga a causa de cada um, meu Pai. Vem com o Teu poder, vem com a Tua glória nas nossas vidas. Nós cremos, nós confiamos, Senhor, por isso permanecemos, por isso que não retrocedemos, porque nós confiamos, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos em quem temos crido, e nós, Papai, queremos mais de Ti. Fala conosco mais uma vez, nós queremos Te ouvir, queremos ser tocados pelo Teu poder, que a Tua palavra, Senhor, alcance nossos corações. Espírito Santo, ministra a cada um dos nossos corações. Nós temos sede, nós desejamos mais de Ti e Te agradecemos porque temos plena convicção de que o Senhor já está falando, de que o Senhor já está agindo e assim continuará fazendo, sempre para louvor e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém? Amém, graças a Deus, glória a Deus. Queridos, quantos já ouviram aquele ditado, aquela expressão que diz assim: você é o que você come? Alguns vão dizer assim: oh glória a Deus, outros vão dizer misericórdia, Senhor, né? O ditado que diz que nós somos o que comemos, mas ele também segue: você é o que você come ou você come o que você é. Como é importante nós pararmos alguns instantes para prestar atenção nisso, o que tem nos alimentado. E aí, pensando sobre isso, eu lembrei que na infância eu não tive muitas condições, minha família é sempre muito humilde, então não tinha esse negócio de Danone, leite condensado, biscoito. Isso com certeza existia, mas não era algo que nós tínhamos assim na nossa casa. E eu lembro que quando eu casei, e eu ia no mercado, eu olhava para o carrinho, hoje eu vejo isso, claro, depois de um tempo eu vi aquilo, parecia um carrinho de criança, pega uma criança e solta no mercado, o que vai ter no carrinho dela, né? Só biscoito, bolacha, refrigerante, salgadinho, só essas coisas, e muitas vezes nós estamos vivendo assim, comendo só salgadinho, biscoito, Danone, não que isso não seja bom, moderadamente, até porque hoje os nutricionistas estão falando muito sobre isso, que a questão não é o que você come, é o que você não come, né? A gente pode comer de tudo, moderadamente, mas a questão é aquilo que não comemos. E muitas vezes, sem perceber, a gente vai vivendo assim, comendo muito salgadinho, só Danone, só chocolate, só essas coisas que são boas, mas que precisam ser moderadas. E outras
que fazem mal para alguns de nós e nós precisamos tirar da nossa vida. Mas a gente muitas vezes não para, a gente só para quando algo acontece na saúde. E aí a gente para e fala, bom, eu preciso rever isso na minha vida. E nessa manhã eu quero falar sobre isso, sobre o que tem alimentado você, o que tem alimentado seu espírito, sua alma, o que tem alimentado as nossas vidas. É muito importante nós refletirmos sobre isso. E o tema dessa palavra é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele se apresenta aos seus discípulos e a todos nós como o pão vivo que desceu do céu. O pão que alimenta, o pão que sustenta. Quantos gostam de pão? Né? Já parou para pensar por que Jesus falou sobre ser pão, o pão vivo que desceu do céu? O pão é o alimento mais comum de todos os povos, o mais acessível a todas as pessoas. E Jesus falou, eu sou o pão vivo, o pão verdadeiro que desceu do céu. Se você ler, nós vamos ler João 6, a partir do versículo 51, mas se você ler antes, Jesus estava falando sobre o maná, que veio, era o pão que desceu do céu, mas Jesus, ele diz assim, eu sou o pão verdadeiro, o pão vivo, porque o maná alimentou o corpo, alimentou o físico do povo de Israel. E Jesus disse, eu vim para alimentar o espírito, eu vim para alimentar a alma. E quantas pessoas estão sedentas, precisando se alimentar dessa verdade, se alimentar de Jesus. Por isso que nós precisamos anunciar o evangelho, porque só se alimenta de um alimento saudável alguém cujas escamas caíram dos seus olhos, senão vai continuar se alimentando da maneira errada. E hoje o que mais nós temos são alimentos, muitas ofertas daquilo que destrói a vida das pessoas, muitas vozes, muita comida sendo oferecida que estraga casamento, estraga saúde, estraga vida profissional, estraga sonhos. Quantas comidas estão sendo oferecidas que estragam a vida das pessoas? Tem muita coisa boa sim, e aí nós precisamos ter esse discernimento, mas tem muita comida estragada sendo oferecida, e nós precisamos saber o que nós queremos para as nossas vidas, e isso vai definir do que nós vamos nos alimentar. Inclusive hoje existe uma grande pergunta, né, que se fala muito nessa área da nutrição, que é, as pessoas hoje estão consumindo alimentos ou estão consumindo produtos? Né? As pessoas estão consumindo alimentos, de fato, o que está sendo oferecido está alimentando, ou são produtos transformados, transgênicos, enfim, tantas coisas mudadas. Será que isso está alimentando ou só está sendo um consumo? E a gente tem que parar para pensar isso em relação à nossa vida espiritual e emocional. E João no capítulo 6, versículo 51, Jesus, ele está falando com os discípulos, e ali estava a multidão, estavam os 12, e estavam os demais discípulos de Jesus. E ele estava falando assim, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Eles estavam achando que Jesus estava propondo canibalismo, né? Como que pode ele oferecer a sua carne para nós comermos? E Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai,
assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir essa palavra de Deus. Aleluia! Jesus falou: olha, os seus antepassados se alimentaram do maná e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que se alimentar de mim, este vai viver, este vai permanecer, e vai ter sentido, vai ter causa de vida, vai viver por minha causa, eu serei a razão da sua vida. Resumindo, foi o que Jesus disse: aquele que se alimenta de mim vai viver. E nós sabemos que quando a Bíblia fala sobre vida, a palavra no original é zoe, é vida abundante, é vida plena, é vida de Deus, é vida intensa, é vida com energia, é vida com alegria. E Jesus estava falando não só de viver a vida eterna. Você acha que Deus nos prepararia para viver na eternidade ao custo de uma vida destruída na terra? Não, queridos. Não, porque Ele é glorificado todas as vezes que nós temos uma vitória, todas as vezes que nós vencemos algo dentro de nós, vencemos uma depressão, um medo, um pânico, uma doença, uma situação de miséria, de pobreza, um conflito. Todas as vezes que nós vencemos, Ele é glorificado. O que você vive hoje, o que eu vivo hoje, está nos preparando para viver na eternidade com Deus, amém? E na eternidade existe abundância, existe alegria, existe paz, existe amor, existe provisão, existe o melhor, e nós precisamos usufruir na terra daquilo que no céu nos aguarda, amém? Lá é o melhor, mas aqui nós estamos sendo preparados, estamos sendo treinados, e Jesus disse: quem se alimentar de mim vai viver, e vai viver eternamente, e vai usufruir hoje, vai usufruir no seu trabalho, vai usufruir no seu relacionamento, no seu casamento, nas suas amizades, no seu ministério, na sua saúde, não só na eternidade. Jesus disse: você vai viver, se você se alimentar de mim. Jesus disse: você vai viver, você vai permanecer, porque permanece aquele que se alimenta dele, recebe força, e ele diz: ele vai viver por minha causa, porque eu venci, porque eu sou a razão, eu sou o início de todas as coisas. Jesus estava dizendo, quando ele disse eu sou o pão vivo, ele estava dizendo que ele veio para dar vida para mim e para você, e vida abundante, amém? E quando ele fala eu sou o pão, ele estava dizendo que ele é para a nossa alma e nosso espírito, assim como o pão natural é para o corpo, alimento, alimento. Jesus é alimento. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre como nos alimentar de Jesus, porque parece, os judeus, eles ficaram em luta quando Jesus falou isso. Eles ficaram em crise, eles não entenderam. Como assim? Comer da carne, beber do sangue, isso é coisa de vampiro, de canibalismo, de gente louca, de gente desequilibrada. Se você ler todo o texto, Jesus chega um momento e fala: parem de me criticar, se atentem para aquilo que eu estou falando. Eles estavam confusos, e Jesus vai explicando sobre o que é se alimentar, sobre o que é se alimentar da sua carne e beber do seu sangue. O alimento natural, quando nós nos alimentamos, quantos gostam de comer uma boa comida? Amém? Quando já adiantaram o seu almoço, as mulheres aqui já adiantaram alguma coisa? Oh, glória a Deus! Normalmente eu faço isso também. Hoje eu não consegui adiantar, né? Eu chegar em casa e começar do zero. Mas como é bom comer, amém? Como é bom, dá prazer, é satisfação comer uma boa comida, uma polenta, né? Um galeto, uma costela, um costelão. Oh, meu Deus, como é bom! Mas volta para mim, não fica lá na cozinha não, né? Como é bom. E o que o alimento natural faz conosco? Ele, além de nos dar energia, quando nós nos alimentamos da maneira certa, ele eleva a nossa imunidade, nos dá saúde, ou seja, não permite que a gente adoeça. Ele auxilia no nosso metabolismo. O que é o metabolismo? É a transformação de tudo que entra aqui dentro, no que precisa para o corpo. E assim é Jesus na nossa vida.
Quando nós nos alimentamos dele, ele nos ajuda nas transformações que nós precisamos, ele nos dá energia, ele nos dá força, ele nos protege, nos dá imunidade, né? Nos livra do mal, não nos tira do mundo, mas nos livra do mal, nos dá força para enfrentarmos as batalhas da vida. Assim é quando nós nos alimentamos do pão vivo. E quando então nós nos alimentamos? Bispo Andréia, como então eu me alimento da carne? Como que eu me alimento do sangue? Eu bebo do sangue de Jesus. Primeiro, você se alimenta de Jesus quando você o convida para fazer parte da sua vida. É o primeiro passo. Eu não posso usufruir da vida de alguém ou dos benefícios da vida de alguém se eu não me relacionar com essa pessoa, se eu não fizer parte da vida dela. Eu não tenho como usufruir de algo da vida de um estranho, não, é alguém que está perto, que faz parte. E eu começo a me alimentar de Jesus quando eu o convido para entrar e fazer parte da minha vida. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer. Fala de uma escolha, de uma decisão. A Bíblia fala que nós precisamos crer em Jesus, mas precisamos confessá-lo e recebê-lo em nossas vidas como Senhor e Salvador. João capítulo 1, do versículo 10 ao 12. A Bíblia diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, está falando do povo hebreu de Israel, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Quando nós cremos, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós recebemos o direito, o poder de sermos feitos filhos. Então nós podemos realmente começar a nos alimentar da fonte, que é Jesus Cristo. Então, primeiro, para eu me alimentar, eu preciso receber a Jesus. Eu só entendi isso quando eu tive um encontro com Deus. Nós vamos ter revisão de vidas dia 27 de agosto. É um tempo que nós separamos para Deus, para ter um encontro com Ele, para nos alimentarmos dEle. E eu só entendi isso quando eu tive o meu encontro com Deus. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu ouvia pessoas falando de Deus, Deus falou comigo, Deus tocou em mim, eu sentia a presença de Deus, eu ficava: uai gente, o que é isso? Coisa de doido. Deus falou, Deus tocou, sentiu Deus tocar, sentiu Deus falar. Eu não compreendia isso, até que eu recebi Jesus. Eu entendi que eu precisava convidá-lo, não bastava crer nele, eu precisava realmente convidá-lo a entrar em minha vida. E aí eu convidei Jesus para entrar. Eu falei: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu não quero conhecer a Deus de ouvir falar, eu quero andar com Deus. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas ele conhecia a Deus de ouvir falar. Ele conhecia a Deus de uma maneira muito superficial, até que um dia, apesar de ter passado por tudo que ele passou, mas ele disse: Senhor, hoje os meus olhos te veem. Jó estava dizendo: hoje eu sei o que é andar com o Senhor, eu tenho experiência, eu ouço a tua voz, eu sei o que é ser tocado pelo teu poder. E todas as vezes que nós convidamos Jesus, nós abrimos a porta para esse sobrenatural, para recebermos desse alimento que transforma, desse alimento que dá força, que dá energia, que sustenta, que protege, que eleva a nossa imunidade espiritual e que nos faz andar por um caminho de elevação de imunidade emocional também, que nos faz pessoas melhores, amém? Em nome de Jesus. Então, primeiro eu começo a me alimentar de Jesus quando eu o convido a fazer parte da minha vida. Segundo, eu me alimento de Jesus quando eu me alimento da palavra de Deus. Você já percebeu como existe uma luta para a gente ler a Bíblia, para meditar na palavra? Queridos, quando eu comecei a ler a Bíblia, parecia grego para mim. Eu falava: eu não entendo nada disso, eu não entendo o que está falando, é complicado, parecia outra língua. Eu começava a ler, às vezes eu parava, e até que eu aprendi que eu precisava pedir ajuda para o Espírito Santo, para me ajudar a compreender e perseverar lendo. Não entendia, eu lia de novo, não entendia, lia de novo. E hoje nós temos tantas ferramentas, né, pela internet, que nos auxiliam.
Então nós nos alimentamos também de Jesus. Quando nós nos alimentamos da palavra, hoje você está se alimentando de Jesus, amém? Eu estou me alimentando de Jesus. Você que está conectado, você está se alimentando de Jesus. João no capítulo 1, versículo 1. Porque Ele é a palavra. Como assim eu me alimento? Quando me alimento de Jesus quando me alimento da palavra, porque Ele é a palavra. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Quem estava com Deus? Jesus no princípio estava com Deus. E Ele era a palavra, Ele é a palavra. E no versículo 14 de João diz: aquele que é a palavra tornou-se carne. A palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra. Quando você se alimenta da palavra, você se alimenta de Jesus, se alimenta da sua carne, se alimenta do seu sangue. Invista tempo, dedique tempo na palavra de Deus, queridos. Sabe por que muitas pessoas são enganadas? Porque não conhecem a verdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que o diabo trabalha tanto para deixar as pessoas longe da palavra? É complicado no começo. A minha primeira Bíblia que eu ganhei era na linguagem de hoje. Então, se você vai começar a ler a Bíblia, comece com uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Depois você vai mudando. É uma linguagem mais simples. E peça ajuda para o Espírito Santo. Quantas vezes lendo a Bíblia, e até hoje eu faço isso. Eu falo: Espírito Santo, fala comigo. Me mostra o que a tua palavra quer me ensinar. Personaliza, me ajuda a personalizar. Trazer para a minha realidade, para a minha vida, o que esse versículo está me ensinando hoje. O que o Senhor está falando comigo hoje. Invista tempo com a palavra de Deus. Se você não tem sede da palavra de Deus, peça, fala: Espírito Santo, me ajuda. Me dá sede pela palavra de Deus, me dá prazer. A Bíblia diz que aquele que tem prazer na lei de Deus é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que no tempo certo dá os seus frutos, e que tudo que faz prospera. Pede para Deus: Deus, me dá prazer. Se você não tem prazer, queridos, porque muitas vezes no começo eu também não tinha. Eu tinha era luta, porque eu não entendia a Bíblia, porque eu não sabia o que eu estava lendo, e eu comecei a pedir ajuda para o Espírito Santo. Pede ajuda para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me ajude a amar a palavra, porque amar a palavra é amar o Criador. Amar a palavra é amar a Deus, é amar Jesus, é amar, é se alimentar de Jesus. Interessante, um dia eu estava conversando com o Edmilson, e ele falou algo fantástico que eu não sabia. E nós vemos em várias partes da Bíblia o salmista falando, né? Senhor, eu tenho sede de ti como a corça tem sede das águas. E interessante que a corça, quando ela fica com sede, ela exala um cheiro que o predador a muita distância percebe, sente. Então ela não pode ficar com sede, ela tem que saciar a sede. Se ela ficar com muita sede, a corça, o predador dela, à distância, sente o cheiro e vai à caça da corça. Então ela tem que saciar a sede, ela tem que beber água, para que ela não exale aquele odor e o predador não a encontre. Todas as vezes que nós saciamos, nós temos essa sede de Deus e saciamos essa sede, nós estamos guardados dos predadores da vida. Estamos guardados das armadilhas do diabo. Quando nós conhecemos, nós buscamos a palavra de Deus. A Bíblia diz isso, e Davi, ele disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ele estava dizendo: tua palavra, ela me direciona, ela me mostra o que devo fazer, qual a decisão tomar, aonde não entrar, em que relacionamento eu devo entrar, de qual relacionamento eu devo sair, onde eu devo trabalhar, como eu devo me comportar, como eu lido com os meus pais, com os meus amigos, quais amigos que eu devo ter, quais companhias eu devo ter, quais aquelas que eu devo tirar do meu círculo de relacionamento.
Invista tempo com a palavra. O diabo tem roubado muitas pessoas por causa da palavra. Esses dias eu ouvi de alguém falando assim: bispa, eu li um versículo, mas por não compreender, eu entendi que eu não podia pedir para Deus, porque Deus sabe. Eu falei: não, continue estudando a Bíblia que você vai descobrir. E aí abri a Bíblia com essa pessoa e falei: não, você vai descobrir que você deve pedir. E pedir insistentemente. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, amém? Você tem que se relacionar com a palavra. Jesus disse: vocês precisam comer de mim, vocês precisam beber de mim. E os judeus se escandalizaram. Como assim? Jesus estava falando: vocês precisam comer da verdade, da palavra que liberta. Oh, meu Pai, nós vamos ter aí o Revisão de Vida, tempo de alimentar da palavra. Quantas palavras são ministradas no Revisão? Temos o Instituto de Vencedores, onde a palavra é ensinada. Relacionamento com a palavra, o que transforma é comer da palavra. Comer da palavra. Nós vamos nos relacionando, nossa vida vai mudando. Por isso que a mudança é de dentro para fora. É a natureza, não é o comportamento. Primeiro é a raiz, é o interior. E depois o Espírito Santo vai gerando as demais transformações. Nós vamos ter aí, nós temos as nossas células, temos os cultos. Vamos ter a Sara Conference em Curitiba. Quantas palavras! Quantas palavras, alimentar da palavra, não abra mão da palavra, estude a Bíblia. Se você não tem na linguagem de hoje, vai comprar, vai ler a Bíblia. Não consegue ler um capítulo por dia, leia um versículo, mas diga: Deus, fala comigo nesse versículo. Revela, Senhor, essa palavra. Revela, Senhor, o que eu preciso aprender dessa palavra. Pede para o Espírito Santo, como eu faço até hoje. Eu falo: Espírito Santo, revela o que a letra muitas vezes não diz. Porque a Bíblia diz que a letra em si ela é morta, mas é o Espírito que vivifica. Quantas vezes você lê um versículo e falou algo com você, e outra pessoa leu o versículo, mesmo versículo, e falou algo diferente com aquela pessoa, amém? Vai, busca, fala: Deus, eu quero aprender, quero crescer, eu quero comer arroz com feijão, eu quero comer um costelão, não quero ficar só no mingau, no leite, eu quero crescer no relacionamento com a Tua palavra, e me dá sede, e sacia minha sede, ensina-me o que eu ainda não sei. Quantos podem dizer amém? Amém? Você se alimenta de Jesus quando você participa da Santa Ceia. Semana que vem nós vamos ter a Santa Ceia. Prepare teu coração, queridos, é algo sobrenatural que acontece. É comer do corpo dele, sim, para nós que cremos. É beber do sangue dele, sim. E ele falou: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse vai viver para sempre, esse vai permanecer, e eu serei a razão da sua vida. É isso que ele disse, que nós lemos lá em João, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 26, o apóstolo Paulo fala um pouquinho sobre a ceia, e ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus, aleluia. Todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós nos alimentamos de Cristo. Por isso é tão importante compreender o que é a Santa Ceia, o que ela traz para as nossas vidas. Ela traz vida, ela é cura. Por isso você tem ouvido muito o nosso bispo falar: todas as vezes que você for ceiar, creia, você está recebendo vida, está recebendo cura, recebendo força, recebendo alegria, recebendo ânimo, recebendo de Deus. É o próprio Deus vivo habitando dentro de você.
você se alimenta dele, você se torna como ele, semelhante, sua identidade é restaurada. Oh Jesus, você já parou para refletir nisso? Quando você participa da Santa Ceia, por isso nós começamos as semanas das santificações já há muito tempo, para levar a toda a igreja a refletir sobre a importância do momento. O objetivo não é que ninguém fique de fora, mas que se houver necessidade, que haja conserto, que haja reconciliação. Muitas pessoas deixam de participar da ceia e falam, não, mas eu estou com uma situação, não, que ele vai lá e resolve a situação. Vai lá e perdoe, peça perdão, acerte a sua vida, mas não deixe de participar da ceia. Se porventura no dia você se lembrou de algo, se comprometa com Deus, fala, Deus, eu vou resolver isso, mas não fique de fora. Se arrependa, reconcilie, mas receba do corpo e do sangue do Salvador, amém? Que traz cura no teu corpo, que traz alegria. Jesus disse, aquele que se alimenta de mim, Jesus disse, aquele que se alimenta de mim, vai viver. Quantas pessoas precisam se alimentar e quantos de nós muitas vezes nos falta esse entendimento. A Santa Ceia está chegando, prepara teu coração, examine teu coração, é isso que o apóstolo Paulo diz, examine seu coração, sonde seu coração, fala, Deus, fala comigo, eu estou chegando às portas da Santa Ceia, se você ainda não se batizou, porque é preciso discernir o corpo de Cristo, compreender, entender todo o processo, e é necessário que sim, você tenha a aliança, é o sangue da aliança. Por isso é necessário ter a aliança, descer as águas do batismo. Dia 28 de agosto nós vamos ter um grande batismo. Se você ainda não é batizado, desça as águas do batismo. Faça a sua aliança com Deus. Participe da Santa Ceia. Receba do corpo e do sangue de Cristo, amém? Em nome de Jesus Cristo, e receba da vida dele, em nome de Jesus. Jesus, ele disse, aquele que se alimenta de mim, no versículo 56 de João 6, permanece em mim, e eu nele. Por que muitas pessoas muitas vezes não permanecem em Cristo? Não é permanecer na igreja, tem muitas pessoas que permanecem na igreja, mas não permanecem em Cristo, existe uma diferença. Permanecer em Cristo fala de novidade de vida, de transformação, que vem de dentro para fora. É impossível que alguém se alimente de Jesus e permaneça da mesma maneira. E Jesus está dizendo, aquele que se alimenta de mim, ele permanece em mim, permanece na minha vontade. Por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra, participarmos da Santa Ceia, porque isso nos fortalece a permanecermos. Quantas pessoas começam a caminhada, começam uma campanha, começam um jejum, começam uma oração, e muitas vezes param no meio do caminho, porque parou talvez de se alimentar como era necessário. Você já fez um jejum muito longo, parou de comer por muito tempo. O que acontece quando nós fazemos isso? Nós ficamos fracos, ficamos sem força, sem energia. E Jesus está dizendo, aquele que se alimenta, permanece, tem força para dizer não para o pecado, tem força para me buscar, tem decisão, tem convicção, é permanecer, mas tem que se alimentar do pão da vida. Ele é o pão da vida que desceu do céu, ele veio para salvar o mundo, ele veio para transformar a minha vida e a sua vida, amém, queridos? E ele está dizendo, aquele que se alimenta de mim, ele permanece em mim, e eu permaneço nele. E Jesus, ele também fala em João, que nós lemos no versículo 57, que aquele que se alimenta dele, viverá por causa dele, tem uma razão de vida. Quantas pessoas perderam o sentido da vida? Quantas pessoas perderam a razão de viver? Na verdade, colocaram pessoas, a razão da minha vida é meu filho, a razão da minha vida é meu marido. Queridos, eu amo minhas filhas, eu amo minhas filhas, eu amo meu marido, sou apaixonada por ele, mas a razão da minha vida é Jesus. Eu vivo por causa dele, e é ele que me sustenta todos os dias. E quando nós nos alimentamos dele,
Então nós entendemos que a causa, a razão da nossa vida é Ele. E aí nós enfrentamos o que for, nós vivemos, nós prosseguimos, não paramos, não olhamos para trás, porque Ele é a razão de tudo. Quantos podem dizer glória a Deus? Em nome de Jesus Cristo. No versículo 67, Jesus faz uma pergunta aos 12, porque quando Ele fala sobre isso, muitos se escandalizaram. Comer da carne, beber do sangue, pão da vida, desceu do céu, que história é essa? Ele está falando que Ele desceu do céu, eles não compreendiam, e muitos se escandalizaram nele, e começaram a ir embora. E aí Ele perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E aí Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. E ele disse, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro estava dizendo, Jesus, para quem nós iremos? Onde nós vamos encontrar alguém como o Senhor? Com tamanho amor, bondade, misericórdia. Como nós vamos encontrar alguém assim, em quem nós vemos vida, esperança, transformação? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo, não, nós vamos comer da tua carne, nós vamos beber do teu sangue, porque nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. E em nome de Jesus Cristo, eu e você, nós cremos e sabemos que Jesus é o Santo de Deus. Amém? Nós cremos e sabemos. Por isso, em nome de Jesus Cristo, todas as vezes que você for meditar na palavra, se relacionar com a palavra, se lembre, você está se alimentando de Jesus, você está se alimentando de Cristo. Quando você for participar da Santa Ceia semana que vem, você vai saber e vai ter um entendimento de que você está se alimentando sim da carne e do sangue, e vai se lembrar de que aquele que se alimenta de Jesus vai viver para sempre, vai permanecer. Você vai permanecer em Cristo, você vai permanecer na aliança com Deus, você vai permanecer naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você vai permanecer na vontade dEle. Você não vai fazer a vontade das pessoas, nem a sua vontade, você vai fazer a vontade de Deus, que é a melhor para a sua vida. Amém? Você vai permanecer, e Ele vai se tornar a razão da sua vida, Ele vai se tornar o centro. Quando Jesus é o centro de todas as coisas, então todas as coisas nos são acrescentadas. Quando o reino, a justiça de Deus se torna a nossa prioridade, o centro de tudo, então tudo à nossa volta é como um imã, nós vamos atraindo. E Pedro, ele falou, nós cremos e sabemos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11 ao 12, Paulo, ele diz assim a Timóteo, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou que Ele me confiou até aquele dia. Aleluia. Saiba em quem você tem crido. Você tem crido num Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, o Deus da vida, o Deus da graça, o Deus do perdão, o Deus de um novo começo, de um novo tempo, de uma nova estação, de uma nova vitória. Não importa o que aconteceu até aqui, importa o que vai vir daqui para frente, e você pode decidir viver o destino que Deus predestinou a você. Amém? Vamos nos colocar em pé, vocês que estão conectados também, faça uma aliança com Deus de se alimentar todos os dias da palavra. Fala, Senhor, eu quero me alimentar de Jesus, eu quero me alimentar do pão da vida, eu quero ter sede da tua palavra. Fecha os teus olhos aonde você está. Eu sei que essa é uma palavra de ensino, e que em nome de Jesus Cristo haja esse entendimento do que é alimentar de Jesus, o quão é necessário nos alimentarmos dele, da palavra de Deus. Muitas vezes nós investimos tanto tempo nos alimentando de tanta comida estragada, de tantas coisas que colocam em dúvida a palavra de Deus, colocam em dúvida a nossa aliança no nosso casamento, colocam em dúvida nossos projetos futuros, colocam em dúvida nosso valor, nossa autoestima, nossa aceitação.
Muitas vezes nós temos nos alimentado de tantas coisas ruins. Faça uma aliança com Deus de se alimentar de Jesus, do pão vivo que desceu do céu, convidando Ele para entrar em sua vida todos os dias. Todos os dias da sua vida, fala: Jesus, esteja comigo. Eu preciso de Ti. Eu preciso me alimentar do Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, a compreender a palavra. Me ajuda a me relacionar com a palavra. Eu preciso de uma transformação, e só a Tua palavra pode gerar essa transformação. Eu preciso da Sua ajuda, Espírito Santo. Me dá o entendimento do que é comer do corpo e beber do sangue ao participar da Santa Ceia. Me ajude a firmar a minha aliança. Me ajude a viver para agradar a Deus. Me ajude a dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o que Ele tem me confiado, o que Ele tem me dado. Oh, aleluia, aleluia. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Santo, santo, santo. Coloque a mão no teu peito em sentido ao teu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, neste momento eu te convido a entrar em minha vida e em meu coração. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero me alimentar de Ti. Dá-me sede pela Tua palavra, pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, dá-me entendimento. Abre os meus olhos para a verdade de Deus ao meu respeito. Em nome de Jesus Cristo, eu quero viver a vida de Deus. Dá-me discernimento sobre a Santa Ceia, sobre comer do corpo e beber do sangue de Jesus Cristo. Prepara o meu coração, ajuda-me, cura-me, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, eu vou me alimentar de Jesus, do pão vivo que desceu do céu, e eu viverei para sempre. Eu vou permanecer nele, e ele permanecerá em mim, e ele será todos os dias o centro da minha vida, a razão, a causa de tudo, em nome de Jesus. Abra suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia. Pra onde iremos se só Tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós? Pra onde iremos que só Tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós? Pra onde iremos que só Tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida Tu és? Pra onde iremos se só Tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós? Dê um grande aplauso a Ele e diga glória a Deus, aleluia. Graças eu te dou, Senhor, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus você vai ter sede de Deus e sua sede vai ser saciada. O Espírito Santo vai gerar no teu coração essa sede cada dia mais, porque você está decidido. Tudo vem após uma decisão. Decida se alimentar de Jesus. E lembre-se, todas as vezes que você se relacionar com a palavra, meditar, comer da palavra, você vai se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Prepare teu coração para a Santa Ceia, porque milagres acontecerão.
uma vez que o pão vivo estará dentro de você, manifesto pelo pão e pelo suco, em nome de Jesus, amém? Quero agradecer, queridos, a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa manhã, vocês que estão no online. Se você fez esta oração pela primeira vez, falando: Jesus, entra na minha vida, compreendeu o quão importante e necessário nós nos alimentarmos da palavra, nos alimentarmos da verdade, entre em contato conosco. Nós queremos orar por você. Tem um WhatsApp que está em tela, tem um QR Code no YouTube. Venha participar, venha conhecer a igreja mais feliz dessa terra, amém? Em nome de Jesus, nós teremos o maior prazer de receber você aqui em um dos nossos cultos, hoje à noite às 18h30, no culto da família. Venha pertencer a uma família, amém? Quero agradecer então a todos vocês e saber quem está conosco pela primeira vez. Aqui à minha esquerda tem alguém? Faça um sinal com a mão, por favor, que está conosco pela primeira vez. Tem? Não? Aqui à minha direita tem alguém? Então vamos orar. Levante sua mão ao céu. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, Espírito Santo, porque uma grande obra maravilhosa está sendo realizada dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, nós decidimos que sim, vamos nos alimentar todos os dias de Jesus, vamos comer da sua carne, beber do seu sangue, nos alimentando da palavra, porque Ele é a palavra. Vamos com entendimento participar da Santa Ceia, tomar o cálice, comer do pão e receber do poder sobrenatural, da cura, da força, do ânimo, da libertação, do impossível em nossas vidas, porque o pão vivo está dentro de nós. E em nome de Jesus, papai, nós te agradecemos, te exaltamos, porque o Senhor nos amou primeiro e tudo se tornou possível por causa do teu amor, e nós declaramos que viveremos por Ele. Jesus é o centro, Ele é a razão de tudo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho nessa semana, seus desafios, seus negócios, que portas se abram, que você vá para um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa, cheia de vitórias, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, vá na paz, dê um grande aplauso ao Senhor e diga: obrigado, meu Deus, aleluia. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.